Olá, mais uma vez, boa noite a todos aí no Seminário Cabo Branco. Queremos hoje dar continuidade, então, aos livros históricos. Hoje vamos nos deter ao livro de Ruth e o livro de 1º e 2º Samuel, dando continuidade à nossa linha de pensamento nos livros históricos, para a glória de Deus. Antes disso, vamos orar. Eu queria orar nesse momento pela vida de vocês, por aqueles que ainda estão chegando, para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos nesse momento rogar a Ti, a Tua presença, pedir que o Senhor esteja, ó Deus, nos abençoando nesse momento, nos agraciando, Senhor, iluminando as nossas mentes, para que possamos, ó Pai, compreender, ó Deus, o Teu texto, o sagrado texto que o Senhor tem para nós. E que o Senhor seja glorificado em tudo, para a glória do Senhor. Abençoe os alunos e que cada um aqui, Senhor, esteja, ó Deus, com a mente, ó Deus, e o coração atento às verdades que o Senhor tem para as nossas vidas, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nós caminhamos já fazendo apenas uma retrospectiva, né? Já fazem 15 dias que a gente não se encontra. Então, trabalhamos aí a liderança de Josué, a entrada de Canaã, a conquista, a divisão das tribos, e também trabalhamos o texto de Juízes. E o texto de Juízes nos trouxe, então, essa perspectiva de um pano de fundo de um período de quase 400 anos. E é dentro desse período de Juízes que nós vamos aprender acerca desses dois textos. Tanto o livro de Ruth está inserido dentro desse período, quanto o livro de 1 Samuel, que é o final desse período que nós chamamos de Juízes, para iniciar o processo de monarquia. Ok? Ah, Antes de eu começar, eu queria então fazer uma pergunta. O que é que vocês o que vem na mente de vocês quando a gente pensa acerca de Ruth, desse livro que é tão especial, que é tão bonito? O que é que vocês pensam acerca do livro de Ruth? Quem poderia falar? Bora, Diego, para Pedro. Professor, Olá, Maria. é, a gente pensa, eu penso pelo menos, né, de forma inicial, na história de amor de Ruth e Boaz, né? E Hum, na fidelidade de Ruth e a sua sogra. Mas, assim, eu acho que o plano central é a história entre Ruth e Boaz. certo. O que mais? Alguém mais pode complementar, Maria Helena, aí? Então, Maria Helena e a todos, uma coisa que sempre vem na mente da gente é exatamente essa fala, né, que é tão pregada, tanto a fidelidade de Ruth a Noemi, quanto a história de amor de Boaz e Ruth, né? Mas o que é que está por trás? O que é que Deus quer trazer como mensagem em um livro de amor dentro de um período que só estava em decadência espiritual e moral? O que é que você acha, Marilene? Eu escutei a sua aula hoje, então eu vou falar. O senhor disse que é sobre o remanescente, né, fiel, que continuou crendo no Senhor mesmo após essa questão. Eu li um livro muito bom sobre o livro de Ruth, que é As Boas Novas em Ruth. Aí tem várias perspectivas interessantes também, de Emílio Garófalo, mas aí eu não queria trazer a opinião dele, mas assim, ele traz a questão de Boaz como sendo uma figura de Cristo, né, como resgatador, e é bem interessante a abordagem. E é um bom livro que você leu. Emílio traz uma perspectiva bíblica, teológica excelente, e é esse pano de fundo que eu queria que vocês prestassem atenção. Em que período
Ruth está inserida? Ruth está inserida dentro de um período de decadência moral e espiritual. E o que é que Deus quer? Dentro da sua soberania e da linha progressiva, apontar com um livro como esse dentro desse período. Ele quer mostrar a sua graça, ele quer mostrar a sua revelação, ele quer mostrar a sua redenção, ele quer mostrar o quanto ele tem aspectos positivos para esse povo que está em decadência moral, mas ele quer resgatar. Assim como ele resgatou o povo no Egito, ele vai apontar agora o resgatador novamente, assim como Boaz resgata Ruth, Deus também vai resgatar a sua nação. E essa é uma mensagem que está dentro desse texto, dentro desse contexto, né? Um certo teólogo uma vez fez uma brincadeira, posso dizer assim, exatamente falando sobre o valor literário. Então, ah, ele começa, o nome desse homem foi o Dr. Samuel Johnson, né? Ele é um poeta, um crítico literário inglês, e ele levou o livro de Ruth a seus amigos não cristãos, né, em um clube lá londrino. Isso é uma história bem interessante, né? Ali ele leu o livro dizendo tratar-se de um poema pastoril, né? Esse tema pastoril é um tema bem interessante e que se tratava e se encontrava há pouco e eles imaginavam que fosse o remanescente composto. Ao findar a leitura, todos unânimes torceram os mais entusiásticos elogios, referindo-se à simplicidade, à beleza e, e ao sentimento daquela peça, daquele livro literário, né? Foi aí então que o Dr. Johnson revelou aos seus amigos tratar-se somente da história de Ruth, que ocorreu nas páginas da Bíblia que eles tanto desprezavam. Foi uma surpresa tal revelação, pois não há literatura humana com tanta beleza, com tanta ação superior ao discurso de Ruth, a sua sogra. É sublime. Mas esse livro, ele é, ele é fantástico. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo livro de Ruth, com tantas coisas que ele traz para nós, né? Apesar de nós não sabermos quem escreveu, de fato e de verdade, o livro de Ruth, provavelmente foi escrito ao findar do reino de juízes e ao despontar da monarquia, depois do nascimento de Davi. E daí alguns entendem que possivelmente quem escreveu Ruth foi o próprio Samuel, que aí abrange esse período aí de uns 10 anos, né? E esse livro é como se fosse um anexo ao livro de Juízes, que contrasta exatamente Juízes com o livro de Ruth. E o livro de Ruth é como se fosse um oásis, em meio ao deserto, é algo que está ali sobressaindo, né, para a glória de Deus. E é notável o fato de ser único na Bíblia que se ocupa exclusivamente com a história de uma mulher. Há dois livros que tomam o nome de mulheres: Ruth e a gentia, que é a gentia que se casou com o hebreu, e Esté, a judia que se casou com o gentio. Contudo, por mais que a gente tenha toda a história de Esté contada também, a história de Esté ela não se remonta somente a ela, mas o livro de Ruth é praticamente ela a personagem central e que Deus está ali moldando e trazendo como uma mulher que não é do povo, se torna então a avó de Davi, entra na linha da sucessão real. Isso é uma coisa fantástica, demonstrando a intencionalidade da missão de Deus em alcançar outros povos. E tudo isso está nas entrelinhas, que a gente precisa, então, observar sempre. Então, nós temos hoje o objetivo de levar vocês a compreender o contexto histórico, teológico e redentivo do livro de Ruth e reconhecer a atuação de Deus na história e o papel que Ruth teve nessa graça da redenção de Deus. O livro nos introduz com esse contexto histórico. Logo nos primeiros versos, diz assim: nos dias em que os juízes julgavam.
Exatamente esse tempo de crise moral e espiritual de Juízes se localiza ali entre Juízes e primeira Samuel, servindo então entre ponte entre esses dois momentos. Mas é o estabelecimento da monarquia que demarca exatamente a saída do período de Juízes e a entrada na monarquia. A apresentação desse contraste entre juízes é claro, e esse livro mostra o caos nacional e mostra Ruth como uma fidelidade em uma família. Esse gênero literário, nessa narrativa histórica teológica, traz então essas personagens com um forte desenvolvimento teológico e literário para nós. Então, nós temos ali exatamente a luta e a lealdade nos primeiros capítulos, e é exatamente uma tomada de decisão entre a família de Elimeleque. Um dos principais propósitos do livro é traçar a genealogia de Davi, o Senhor de Davi. Deus coloca essa mulher com sangue esse homem com sangue de Ruth nas veias do Senhor Jesus Cristo. É certamente uma história amorosa designada a provar como o poder de um amor puro vence todas as dificuldades. Cumpre realçar que não se trata apenas de um amor romântico entre jovens, porém uma história de uma jovem viúva, possuída de veemente amor por sua sogra, a quem se devotou inteiramente. E é com toda clareza que o livro aponta para o ideal elevado do casamento. A vida matrimonial é tratada com clareza nesse texto. Mas eu queria, então, chamar a sua atenção para os primeiros versos desse texto. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, lá em Ruth. Se alguém puder abrir Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1, nós queremos iniciar aqui a leitura desse texto. Se alguém achou primeiro, pode começar a ler, por favor. Ruth, capítulo 1, verso 1, que diz: Nos dizem que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Posso seguir? Pode. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com outras mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Até aí. Obrigado, Pedro. Foi Pedro, né? Obrigado, Pedro, por ter lido. Aqui tem alguns detalhes que a gente precisa olhar para esse texto de maneira especial, certo? Primeira coisa que a gente olha é exatamente o texto já nos coloca dentro do pano de fundo, nos dias em que julgavam os juízes. Então, esse texto está dentro dessa perspectiva dos juízes. E aí, uma segunda informação que o texto traz para nós é: houve fome na terra e o homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e 2 filhos. Aqui é um trocadilho bem interessante, porque quando a gente observa o que significa a palavra Belém, alguém sabe dizer? Eu sei, professor, do livro. Do Casa livro, do Pão. Casa de Pão. E aí, há um trocadilho interessante, que até o próprio Emílio Garofalo fala sobre isso, né? Há um trocadilho interessante, pois o autor ele faz essa brincadeira com as palavras. Na terra que está faltando pão, é a terra do pão. Então, na casa do pão, está faltando pão. Mas o que está por trás dessa mensagem? O
que está por trás dessa mensagem é que, aonde o texto diz claro, houve fome na terra e um homem de Belém de Judá havia a habitar a terra de Moabe. Ah, historicamente, nós vamos perceber que houve fome, e esse haver fome necessariamente não foi em toda a terra, mas em partes, especialmente da terra. E uma dessas partes que estavam passando por dificuldade era a terra de Belém. Só que há duas coisas que nos chamam a atenção. O que faz Elimeleque tomar uma decisão de desistir, né? Exatamente, desistir da terra conquistada por seus pais. A gente vem estudando até agora que essa terra ela foi conquistada. Na verdade, ela foi dada por Deus a esse povo, uma herança conquistada. E esse homem poderia ter pedido ajuda às outras tribos, poderia ter suscitado, poderia ter clamado, perseverado. Mas o que é que ele decide fazer? Ele decide tomar uma decisão. E aqui entra para nós uma perspectiva muito interessante e uma aplicação bíblica para nós. Aquilo que é de Deus para nós, por mais que esteja passando por lutas e dificuldades, nós precisamos perseverar, porque é Deus que irá nos sustentar. Nós não estamos apenas sendo sustentados pelas nossas próprias forças. Deus é aquele que nos sustenta. Mesmo em tempos de crise, precisamos perseverar e crer que é o Senhor que vai nos dar a provisão. O que é que Elimeleque faz? Ele desiste da herança, ele desiste da terra prometida, ele praticamente abandona a sua fé dentro dessa perspectiva religiosa e vai para uma terra idólatra. Lá ele vai expor a sua família, colocar os seus filhos para se casarem com mulheres que não eram da linhagem, que não eram da família de Deus, e tem toda essa perspectiva. E há uma consequência: a morte dele e a morte dos seus filhos. Ah, pastor, mas Deus tem seus propósitos. Em todos Deus tem seus propósitos, mas a culpa e a decisão. Desculpa, pessoal. A decisão foi de Elimeleque de sair da sua terra e de ir exatamente para uma terra estranha. Muitas vezes tomamos decisões erradas, decisões que não deveriam nem passar pela nossa mente, mas são tomadas. E essas decisões têm consequências. E precisamos aprender sobre isso também. E esse texto deixa claro para nós, nos dias em que julgava os juízes, já não estava bem, era um período de declínio espiritual, houve fome. E na terra que deveria ter pão, ele decide sair dessa terra e ir para os Moabitas. E os Moabitas são exatamente um grupo, um local, uma população que é inimiga de Deus. E ele vai, passa 10 anos, leva seus filhos, todos morrem, e aí então fica apenas a Ruth, a Ruth, a sogra e órfã, né? O verso 5 vai dizer assim: morreram, verso 6. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nela ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. O tempo mudou. Deus abençoou novamente, trouxe provisão para aqueles que perseveraram lá. Ela, na expectativa e ouvindo sobre isso, decide voltar para a terra. E aqui entra exatamente um outro momento desse texto que nos chama a atenção, que é exatamente a confissão de fé que Ruth faz para Noemi, né? Aqui se inicia um tema muito importante, né? Esse amor fiel. E é uma ação que Deus age por meio da lealdade de pessoas comuns em tempos difíceis. Então, eu queria ler com vocês aqui o verso 16, que diz assim para nós. Deixa eu ler aqui novamente, a partir do verso 9.
O Senhor vos dê que seja felizes, cada um em sua casa e seu marido. Deixa eu botar aqui mais um pouquinho, verso 7. Saiu ela com suas duas noras do lugar onde estivera, indo ela caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhe Noemi: Ide, voltai para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como usastes com que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em sua casa e seu marido. As beijou. Elas, porém, chorando em voz alta, disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Não teu ainda outro ventre para dar-vos filhos, para que vos sejam por marido, como era de costume. Tornai-vos, filhas minhas, ide-vos embora, porque já sou velha demais para ter marido, e ainda quando eu disse, tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e houvesse, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes, abster-vos-ei de tomardes marido. Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga em ter o Senhor descarregando contra mim a sua mão. Então, de novo chorando em voz alta, a órfã com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela e disse: Eis que tua cunhada voltou ao teu povo e os teus deuses. E aqui há uma coisa bem interessante. O retorno aqui é o retorno não apenas a uma possibilidade de uma vida diferente, mas também a uma perspectiva de voltar a seus deuses. E Ruth, ela rejeita a idolatria, rejeita os deuses da sua terra e declara claramente o Deus que ela ouviu provavelmente de Ruth e diz para Ruth: Não instes para que eu te deixe e nem me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores eu irei, e aonde quer que pousares ali eu pousarei. O teu povo, essas frases de uma declaração clara, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morrestes, morrerei, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, e se outra coisa não seja a morte me espera, me separará de ti. Vendo, pois, Noemi de que tudo que estava resolvido a acompanhá-la, deixou-la de insistir com ela. E aqui você tem uma declaração de conversão, praticamente, do ideal de entender e de se render, mesmo sabendo que o retorno de Ruth e de Noemi para Jerusalém, para Belém, era perigoso, iria ser devastoso, as pessoas iriam olhar com uma perspectiva diferenciada, e mesmo assim ela descansa na soberania de Deus e no Deus que está no controle de todas as coisas. Cada parte aqui daria um sermão e a gente poderia estar estudando esse texto com muita clareza, mas como é apenas um panorama, não tem como a gente voltar e olhar todas as perspectivas. Ah, mas esse texto deixa para nós a importância dessa conversão dessa mulher e o quanto ela se derrama. Quando nós entramos no capítulo 2, nós percebemos então a providência e a graça de Deus sendo colocada dentro desse arcabouço tão lindo. Ruth vai buscar, vai trabalhar, pegar espigas nos campos, e por acaso, né, o Deus que nos surpreende, ela encontra o campo de Boaz. E Boaz é exatamente um que era da família e que seria o resgatador, um dos resgatadores na perspectiva histórica do povo. Boaz então trata Ruth com generosidade e proteção. E Noemi reconhece a mão de Deus, bendizendo o Senhor com a sua bondade e que não iria faltar. Deus aparece de forma espetacular na sua providência silenciosa, guiando cada detalhe. Boaz, sim, é um tipo de Cristo, né? E que faz juízo
sendo justo, generoso, protetor e que age então com redenção. E é no capítulo 3 que nós temos então esse pedido de redenção. Noemi planeja um encontro com Boaz lá no eirado e Ruth se apresenta e pede: espalha a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu resgatador. Aqui, em outras palavras, é como se Ruth estivesse pedindo ele em casamento, né? Aqui, a figura do Goel. O Goel é esse resgatador. É essencial na teologia do Antigo Testamento e aponta para a missão redentora de Cristo e resgata a sua noiva, a Igreja de Cristo. E aqui é que entra a mensagem missiológica e teológica, pois Cristo é o Goel, é o nosso resgatador, é aquele que vai vir nos buscar, comprar, pagou o nosso preço, e o quanto isso é importante para as nossas vidas. Até aqui, tem alguma pergunta, tem alguma dificuldade, alguma coisa nova? Sim ou não? Tudo tranquilo, professor. Ok. Então, nós temos aí essa mensagem, né, de descanso também. Embora apareça no livro somente duas vezes essa palavra, a ideia do descanso é evidente em todo o livro. No Oriente, a situação da jovem solteira é insegura. Somente casada é que pode contar com respeito e proteção. Elimeleque, não teve descanso quando saiu da terra prometida. Deixar Moabe para voltar a Belém pareceu meio impossível para conseguir descanso na opinião grave de Noemi, mas ela toma a decisão de voltar. Porém, os caminhos de Deus não são como os nossos. E Ruth encontrou descanso mediante a redenção e a união com o seu resgatador, com o seu Goel. Para nós, não há descanso nesse mundo senão unidos a Cristo, o nosso Redentor, o nosso Goel. A distância de Moabe para Jerusalém, para Belém, é uma distância muito grande. Está cerca aí, se eu não estou enganado agora, de quase 1.000 quilômetros. É uma distância enorme. Mas é dentro dessa perspectiva que nós vemos o agir de Deus cuidando, tratando. E é no capítulo 3 e no capítulo 4 que nós temos uma ação inusitante, né? Eu queria ler com vocês esse verso. Ah, no capítulo 3 nós temos o pedido, né, para ser o Goel, e é no capítulo 4 que nós temos esse Boaz redimindo legalmente, porque aparece outro, né? E aqui eu queria ler com vocês o capítulo 4 porque me chama a atenção um detalhe nesse texto. E preste sempre bem atenção nos detalhes do texto. No capítulo 4 ah, diz assim: Boaz subiu à porta da cidade. E a porta da cidade era um local onde se julgava algumas coisas. E nesse momento, há dois resgatadores. Um que está interessado e um que seria o primeiro que deveria realmente assumir a família, assumir Noemi e se casar com a Ruth. Então Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E eis que o resgatador, de que Boaz havia falado, ia passando, e então lhe disse: Ô fulano, chega-te, para que aqui senta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens com os anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E se assentaram. Disse o resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão, que estão sentados aqui na do meu povo. Se queres,
resgatá-la e resgatar. Se não, declara-no aqui que eu saiba, pois não há outro senão tu que a resgate, e depois de ti eu. Respondeu ele, eu resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, tomarás a mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. E isso aqui é um aspecto cultural da sociedade e que era extremamente relevante. Então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpriria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume de Israel quanto aos resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio. Tiraram então, aqui tem uma coisa bem engraçada, tiraram então o calçado e dava ao seu parceiro e assim confirmava o negócio. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é exatamente o verso primeiro, quando Boaz sobe à porta da cidade, assenta-se, chama o resgatador e ele chama ele por um nome e diz assim: Ô fulano. É interessante. Boaz é tratado pelo nome. Boaz, ele é lembrado hoje, por exemplo, mais de 2000 anos depois, o seu nome ainda é tratado com respeito. Mas alguém que não prestou atenção nos aspectos da cultura e que prestou atenção muito mais nas suas próprias vontades, a Bíblia não diz nem sequer o seu nome, não traz relevância para essa pessoa. Ô fulano, e aqui me chama a atenção, qual o papel que por muitas vezes eu e você iremos fazer no caminho da nossa vida ministerial? Seremos alguém à semelhança, não no aspecto resgatador, mas no aspecto do discipulado, do cuidado, da influência, da sinceridade, da justiça, sendo verdadeiros discípulos de Jesus, exercendo o nosso ministério com excelência e caráter, ou seremos alguém que passa pela vida e somos chamados de o fulano, o fulano? Essa é uma coisa a se pensar. Por que você está aqui hoje? Por que você está fazendo esse curso? O que é que tem motivado você, literalmente, a estudar para ser pastor? Recentemente eu estava conversando com meu filho e eu trazendo algumas verdades para ele. Ele tem desobedecido em casa, desobedecido na escola. E eu perguntei assim para ele: meu filho, o que é que você quer ser? Ele tem 7 anos. Levando ele a uma reflexão acerca da importância do estudo, da obediência. E ele tomou uma decisão que na hora me deu vontade de rir. Ele disse assim: eu quero ser pastor. Ai, ai. E eu disse: é? Por que você quer ser pastor? Claro que uma influência total sobre a minha vida, na vida dele, entrou em cena. Contudo, eu disse para ele: se você quer ser pastor, você precisa ser excelente, você precisa estudar, você precisa se tornar alguém que influencia. Para isso, você começa a ter a necessidade de ler, aprender, de começar a ser obediente dentro da sua própria sala, em casa. Terminou a conversa, nós oramos, conversamos, e eu fiquei pensando, né, o quanto nós estamos influenciando dentro da nossa casa, dentro da nossa perspectiva, a, aonde nós passamos. Eu e você somos chamados a não sermos chamados de o fulano, mas sermos chamados pelo nome que reconhecem a Jesus e que influenciam uma pessoa, um grupo de pessoas e, quem sabe, até a própria cultura. Essa é uma tarefa
muito difícil e árdua que nós somos chamados a fazer. O detalhe no capítulo 4 é que aqui nós formamos acordo apertando as mãos, aqui no Japão, baixando a cabeça, assinando um contrato. No tempo de Boaz, eles se encontravam na porta da cidade, junto na presença de testemunhas, e trocavam as chinelas, as sandálias. É um aspecto cultural da época e que é bem interessante se perceber. Por fim, esse texto nos chama a atenção para os temas centrais: a graça soberana de Deus, o Goel e a sua lealdade sendo ativada e vivida pela vida do amor de Deus no reflexo dessa, dessa ação ali num período exatamente de declínio espiritual. O Redentor, o Goel sendo suscitado aqui, né, na imagem de Boaz e Ruth, nessa perspectiva hoje, que podemos até fazer alusão como se fosse a Deus se encontrando, chamando a igreja e a salvação. Inclui, então, também a promessa de alcançar os de fora, né, e essa é uma perspectiva bem interessante. Então, isso tem aplicações práticas para nós. Ah, eu e você, estamos sendo fiéis a Deus, mesmo em tempo de perdas? Estamos confiando na providência de um Deus, nos mínimos detalhes. Deus tem atuado em nós e por meio de nós na sociedade. Temos, temos valorizado as relações intergeracionais no discipulado. Isso é uma coisa bem interessante de se perceber. Mas eu queria agora fazer uma dinâmica com vocês. Eu vou. Estamos aqui com o, mais ou menos 8 pessoas. Eu vou dividir vocês em dois grupos. Eu queria que vocês discutissem acerca exatamente desse tema, né? E onde você vê a mão de Deus silenciosa na vida de Ruth, e aí eu queria que você também fizesse isso na sua vida. Respondam um pouquinho sobre isso dentro desse grupo e depois vamos discutir aqui sobre isso para avançarmos para Samuel. Tranquilos? Pode ser? Sim, professor. Deixa eu abrir aqui a. Pode ser sim. Eu vou parar aqui a gravação, pausar aqui, senão fica. E aí, pessoal? Faltando alguns entrarem aí, como é que foi a discussão? Ah, vamos lá, como é que vocês conseguiram aí pensar? Onde é que vocês viram essa mão silenciosa de Deus na vida desse livro, na vida de Ruth e na vida de vocês, né? O que é que vocês têm para compartilhar aí? Pelo grupo de Odon, depois o grupo de Pedro aí. Então, professor, essa Ruth, né, ela era viúva, né, pobre, ela estava como estrangeira, e aí, eita, peraí que meu pequeno tá com todo o gás aqui, mas vai tentando. E por ela apresentar, né, esse quadro já, digamos assim, ela também, né, nesse tempo de fome, né, mortes ali acontecendo, enfim. Então, mesmo em meio a toda essa dor, né, a gente pode ver que Deus estava conduzindo a história dela, né? É um livro que a gente não vê grandes manifestações, né, digamos assim, do poder de Deus, do agir de Deus, mas a providência de Deus sempre vinha em meio à crise, né? Não à toa quando ela sai ali, né, com Noemi, né, que é denominada então como a cidade do pão, né? E aí a gente pode ver que quando mesmo tudo parece que vai dar errado, a gente vê Deus guiando, né, os nossos passos, né? Tem também ela sendo um trecho lá, né, muito conhecido, né, que é o teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus, lá de Ruth no capítulo 1, né? E aí quando ela decide seguir ali com Noemi, né, ela nem sabia que ela estava indo para algo muito maior, né? Então, eu posso ver assim, né, que as nossas decisões, né, Deus age por meio das nossas escolhas também, né? E por isso que a gente tem que ter cuidado, né? É, de fazer escolhas fiéis, né? Mesmo quando a gente não percebe, né? Que algo grandioso tá por trás daquilo ali, né? Então,
é meio que entendendo que o acaso de Deus, né? O acaso também ele é guiado por Deus, né? Nesse sentido, né? Que parece Há uma pode linha muito tênue entre a desobediência de Elimeleque, né, e a providência de Deus na vida de Ruth. Há, há uma decisão a ser que Elimeleque ele toma, não deveria ter tomado, mas dentro da providência de Deus, essa decisão dele tomada, houve consequências, providenciou então o agir de Deus sobre a vida de Ruth, mostrando também o amor de Deus para com outros povos, né? E aí fica essa isso, linha tênue, né? Onde é que a gente precisa também estar atento às vezes não errar e entender que os erros às vezes nos ensinam, né? Isso também é uma coisa isso. interessante de se trabalhar. Alguém mais? É, Pode falar, Adão. tá. Também acho que outro ponto importante de ver também, né, que é a bondade de Deus, né, usando as pessoas, né, para ser também, né, instrumento de Deus para abençoar, né, no caso lá de Boaz, né, que usou a vida dele para ser, né, um instrumento de provisão e de proteção na vida dela, né. É, eu vejo também, né, que Deus usa muitas pessoas, né, para agir, né, como instrumento mesmo de bênção nas nossas vidas, pessoas que muitas vezes são tidas pessoas comuns, né? Vamos colocar assim, mas as atitudes delas, né? Elas refletem o amor de Cristo sobre as nossas vidas. E eu vejo também, né? Que Boaz, ele pode ter sido essa figura na vida dela ali, né? Vou dar um Algo- ah, exemplo disso, né? De Deus agir em pessoas, né? Eu tô numa realidade bem diferente da de vocês. Estou num país que eu não sei falar a língua, estou aprendendo algumas palavras. Tenho uma necessidade, com meu filho aqui, ele tem uma deficiência, ele teve paralisia cerebral, no seu nascimento, que afetou então a parte motora do lado direito dele. Ele tem uma mão mais fraca, um pezinho inclinado. E a gente chega aqui no Japão, a gente leva ele para o médico para ver a questão de dar uma continuidade nas terapias deles aqui. Deus coloca uma médica, a gente levou uma intérprete aqui, né, que chama-se Tusiako, é uma tradutora. E ela foi conosco e ela sai daquele lugar dizendo assim, bom, eu não sei, porque eu nunca vi isso. Nesse tempo todo que eu moro aqui, eu nunca vi uma médica atender tão bem, atender tão dedicado e dar todas as instruções de como deveria fazer para com o seu filho. Eu estou aqui há anos, nunca vi isso. É tanto que hoje, depois de 5 meses, nós já temos a carteirinha de deficiência dele. Ele faz Tá na aula, terapia. tá? Depois E tá Deus lindo. colocou essa mulher que se apaixonou. Deus deu a graça a ela de tratar bem nosso filho. E é uma coisa que eu sempre oro aqui: Deus, coloca as pessoas certas no nosso caminho para a glória de Deus. E Deus faz isso, né, nas nossas vidas. Amém, glória a Deus, pastor. Pedro, Que a pessoa sentindo, né, numa diferença cultural dessa, se sente de fato sozinho mesmo, né? Porque aqui, querendo ou não, você ainda, pelo fato de tentar conhecer alguém, traz um certo, né, uma certa impressão que eu passei um pouquinho disso lá no Mato Grosso também, no tempo que eu fui lá sozinho trabalhar, foi sinistro. Na época que eu adoeci lá, foi terrível. e ainda você falava a sua língua, né? Isso. Apesar de que lá é quase que você está em outro país. É uma É mistura muito muito diferente. louca lá, porque Culturalmente é tem bastante muito diferente. venezuelano, aí tem o povo do sul, né? Os gaúchos é muito forte lá também, tem colônia coreana lá, é uma misturada grande lá. Muito bem. Pedro, quer falar alguma E- coisa? Quando eu estava conversando com o meu grupo, Marilena falou de uma coisa muito importante que foi sobre as mulheres que formaram a linhagem de Jesus Cristo, que Ruth se enquadra em uma delas, né? É Ruth, Raabe e Tamar. Todas as três elas eram estrangeiras, não faziam parte do povo judeu e foram acolhidas pelo povo por causa de sua fidelidade. A gente vê o caso de Raabe protegendo os espias quando eles foram olhar a terra de Canaã
e o caso de Ruth, né? Quando ela desiste de voltar para o seu povo e vai para onde está o povo da sogra dela. E é legal ver como isso é recompensado no caso de Ruth com Boaz. A gente vê que Boaz ele era um homem bom e rico, muito rico, e Ruth ela não tinha nada, né? Ela não tinha família, ela não conseguia fazer com que aquela cultura que ela estabeleceu no casamento naquele tempo fosse concretizada, que a gente vê que o, o pai ele dá um dote, tem gente que dá dote pelo, pelo cônjuge na hora do casamento e tudo mais, e Ruth ela não tinha nada. Boaz não precisava de nada da parte de Ruth, e mesmo assim ele casa com ela. E a gente consegue apontar isso para a nossa realidade em Cristo, né? Cristo, ele era rico em tudo, ele não precisava de cada um de nós, e mesmo assim ele nos escolhe. E qual a probabilidade disso, né? Não há probabilidade nenhuma. Principalmente para essas três mulheres, que de fato elas eram estrangeiras. Quantas outras pessoas do próprio povo judeu devem ter feito grandes feitos, grandes coisas, e não se tornaram parte da linhagem de Jesus Cristo como elas fizeram parte. Aí foi muito legal ver isso, essa ideia que Maria Helena puxou lá na conversa. Muito bom. Pessoal, eu vou fazer outra dinâmica com vocês para a gente encerrar a Ruth e iniciarmos então a primeira e segunda Samuel, certo? Eu sou adepto a sermões expositivos e séries de mensagens. E eu queria desafiar vocês. Ah, pastor, estou no primeiro ano, não passei por homilética ainda. Não, não se preocupe. Lembre-se que esse ambiente de estudo é o ambiente para errar. A gente pode estar errando lá fora. Mas aqui é o ambiente de errar. Na sala de aula, no ambiente acadêmico, a gente erra para acertar. Então, não se preocupe em fazer excelente, em ter que essa pessoa. Não, é apenas um exercício. Eu quero desafiar a vocês a pensar agora numa série de mensagens. Eu vou dividir vocês novamente em grupos, em dois grupos, e vocês vão juntos pensar num tema geral, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo. Descanso na providência de Deus. E aí você vai pegar os 4 capítulos e descrever um tópico ou um tema para cada capítulo, você descrever em cima desse tema, para você fazer uma exposição do livro completo de Ruth. Não dá para fazer isso em todos os livros, mas no livro de Ruth dá para a gente fazer isso. Então eu queria que vocês usassem agora toda a capacidade cognitiva de vocês, olhassem para os textos e em 10 minutos vocês montassem uma série de mensagens para, quem sabe, pregar na igreja de vocês aí. 10 minutos. No caso, professor, é um tema central, e aí cada capítulo com um subtema? Isso, Tá. certo? Com. O Aí, tema no central é caso, aquele tema que chama a atenção, né? Aham. Redescobrindo Ruth, expondo Ruth, e aí pega a sequência dos textos e você faz os temas de acordo com a temática de cada capítulo. Certo. Aí, como você quer que a gente monte a estrutura de cada capítulo? É só Não, com o tema basta só mesmo? os Ou. tópicos, só os tópicos. Só Tá, o tópico. entendi. O tema geral, aí o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo, o quarto capítulo. Vamos fazer por capítulo, por eixo, né? Aí você Pronto, ok. pensa lá. Tranquilo? Eu Tá vou ok. estar entrando nas salas para ajudar vocês também. Aí, pessoal. Então, dentro desse exercício um pouco mais prático, nós desafiamos vocês aí a pensar numa série de mensagens, né? E vocês fizeram agora aqui em 10 a 15 minutos duas séries de mensagens que podem ser ministradas por vocês. É claro, está muito cru ainda, iria ter muito momento para se refletir, para se pensar ainda. Contudo, aqui vocês conseguiram ter essa linha de raciocínio, tendo um tema geral, e aí pegando os 4 capítulos, vocês teriam então uma série montada com uma linha de raciocínio, né? Primeiro grupo, você teria o agir silencioso de Deus na vida de Ruth. O segundo grupo, o Deus do improvável, agindo então dentro desse livro.
Qual foi a experiência de vocês em fazer isso? Esse? Foi Eu difícil? achei, eu achei Não, calma. particularmente divertido, porque Esse? a gente tentou pensar justamente sobre a ideia central de cada capítulo e de como os personagens se relacionavam em cada um deles. E aí foi que a gente foi enquadrando cada coisa. No capítulo 2, por exemplo, a gente vê que Ruth ela não só tem fé, ela vai para Ele terra escolheu. do povo Bota aqui, hebreu eu e ela vou começa a passar. trabalhar, de fato. Ela vai, desenrola alguma coisa, tenta alguma coisa e ela encontra Boaz, que era um cara extremamente rico e que era muito bom também. Que ela vai conversando com ele, vai conhecendo ele, e ele vai falando para ela: não, você não precisa mais ir para outros lugares, peguem o trilho aqui com as minhas servas e tudo mais. E você vai vendo como, justamente o que o título diz, como a coragem de Ruth encontra a provisão de Boaz. E foi muito legal fazer essa montagem. Que bom. Alguém mais? Eu tinha uma mania de querer colocar uns títulos, às vezes, mais criativos e eu acabava me enrolando. Eu agora tô seguindo uma linha que eu fico mais ali e depois no final, se der, eu vou para dar uma pincelada no texto. Aí eu prefiro seguir essa linha agora, para não me perder quando eu tô, às vezes, seguindo raciocínio, sabe? Eu prefiro colocar agora um título um pouquinho mais óbvio, sabe? Vocês vão ter aulas de homilética, e dentro da homilética vocês, pelo menos, talvez tenham essa percepção aí da montagem do sermão. Isso aqui não é o sermão, né? Isso aqui é apenas uma ideia de você seguir o pensamento para depois ir para o texto, debruçar. Isso aqui, como eu falei, está muito cru, mas é uma linha de raciocínio que pode. Eu, por exemplo, peguei no livro de Ruth uma série e o meu título foi Redescobrindo o livro de Ruth, né? E aí eu preguei, na verdade, não quatro, mas oito vezes, né? Eu dividi o texto praticamente em duas vezes e fui trabalhando os textos de maneira mais separadas. Eu tinha mais tempo para fazer isso. E aí foi um momento bem legal, né? Para a glória de Deus. A igreja gostou muito da série de mensagens. Inclusive está até gravada, está lá no YouTube da Igreja do Betel Valentina 2, redescobrindo o livro de Ruth, né? Redescobrindo Ruth. E é uma coisa bem legal. Parabéns aí para vocês. Eu acho que a gente encerra Ruth. Vamos agora iniciar o texto de 1º e 2º Samuel. Vocês querem dar uma pausazinha de 5 minutos, 10 minutos para tomar um café? Ou a gente pode continuar para terminar mais cedo? Por mim, pode continuar. Então, bora que a gente termina mais cedo. Dessa vez eu vou compartilhar aqui o, o texto. Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo aí, sim ou não? Antes de começar, eu queria então fazer uma pergunta para vocês. Ah, Sim, alguém pode ler, por favor? Pode ser o Dom aí, ou Pedro, não sei. O primeiro capítulo, o início do primeiro capítulo de Samuel, por favor. O início, no caso, até onde? Comece a ler. É os primeiros versos. Tá. Tá. 1 Samuel capítulo 1. Havia um certo homem levita da tribo de Ramataim, Sofim, Ramataim Zofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Zuf, o Efraimita. Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Haná, Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor.
No dia que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por E ela, aí, Adão? ainda que o Senhor... Até aí tá bom. Eu quero fazer uma pergunta para Tá. vocês. Ah, por que Samuel, o livro de 1 Samuel, começa contando a história de Ana, uma mulher estéril? Qual é a percepção de vocês? Eu acho que é para mostrar que o profeta Samuel veio mediante um milagre e a provisão divina. Sim. O que mais? O que mais, pessoal? Pode repetir a pergunta, por favor? Eu não consegui ouvir. Porque o livro de 1 Samuel inicia contando a história de Ana, uma mulher estéril. Vamos pensar, por exemplo, qual o período que esse momento eles estão vivendo? Juiz, Juízes. né? Juízes é um período de avivamento espiritual ou de decadência espiritual? Decadência. Eu acho que Decadência é espiritual. decadência. Ótimo. O que é que representa a esterilidade? Era como se a pessoa Eu fosse acho que é inútil, a né? falta da bênção de Deus, né? A esterilidade é exatamente a ausência de vida, né? A capacidade de não cumprir o propósito de Deus na vida da mulher, de se multiplicar. É interessante, alguns teólogos trazem essa ideia como Ana sendo uma representação do povo e Deus agindo com graça, Deus olhando para o povo, ele já deu uma pincelada com a ideia de Ruth e agora ele vai dizer assim: bom, eu vou agir agora, eu vou trazer algo improvável, vou fazer o impossível, eu vou trazer alguém por meio de uma ação que vocês não esperam e eu vou fazer onde não tem vida, gerar vida, para que vocês entrem em um novo momento com Deus. Samuel, o texto de Samuel Se fala com você, inicia pausa, viu? com essa Oi, Maria Helena, tudo bom? perspectiva de um Episódio Deus agora, tá? que Eu vi que era age. sexta-feira, mas vai ter cidade desse horário. Então, Opa, o titular, né? Tem que tudo referente ao titular. Tem que ser atual. de um Deus que age nessa esterilidade, na representação do povo, e Deus diz assim: vou agir com graça. É interessante perceber sobre isso, por exemplo, a primeira tentação do homem, né, a melhor dizendo, a primeira prova de Deus sobre o homem com Adão foi feito no Jardim do Éden. O jardim ali representa a vida, toda essa perfeição que Deus tinha dado. Na prova com Deus, a condição do homem diante de Deus é de condenado. Deus, na sua perspectiva, então vai provar Jesus no deserto, na ausência de vida de Deus. São coisas que Deus faz nesses links bíblicos que a gente precisa estar prestando atenção também com mais detalhe. E o texto de Samuel começa ricamente, mostrando o agir de um Deus que opera milagres, mesmo em um povo que está com a ausência de Deus. O Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso, o Senhor faz milagres na vida do seu povo. Então vamos lá. Introdução. O livro de Samuel basicamente narra a história de três indivíduos: o Samuel, o último juiz, né, juiz de Israel, Saul, o seu primeiro rei, e Davi, o fundador de uma dinastia que perduraria por mais de 3 séculos. Então, nós temos aqui em Samuel essa percepção do fim do juizado
e nós temos então a ideia clara do início da monarquia. Ele vem primeiro com Saul, depois ele vem com Davi, e então Reis e Crônicas, que a gente vai contar então a história do Reino Unido e dividido na próxima aula. Nós vamos ter então essa perspectiva com Salomão. E é muito importante nós prestarmos atenção nisso. Os livros de Samuel formam uma obra só na Bíblia hebraica, né? A divisão em dois remota então à Septuaginta, a qual se uniu Samuel e Reis sobre os nomes de os quatro livros dos reinos. Essa aqui é uma perspectiva mais judaica, olhando tanto para Samuel quanto Reis, dentro dessa perspectiva de toda essa ação dos dois livros, né? O livro fala exatamente sobre essa transição, a transição do período de juízes para o período da monarquia, né? E é nesse período de transição que nós temos aí um governo que é periódico e parcial dos juízes para uma monarquia institucionalizada e hereditária. A transição de um rei que se assemelha a um típico monarca do Império Próximo para um rei que é leal a Deus. Você vê, tem essas duas percepções. A transição dos juízes para a monarquia e a transição do rei Saul para o rei segundo o coração de Deus. E durante a teocracia, Deus providenciara uma liderança periódica necessária para o povo. Agora, a liderança seria institucionalizada e hereditária. Então, nós teríamos então essa percepção de passar de pai para filho, né, que vai acontecer agora no reino, principalmente no reinado do sul, né, quando o reino dividido continua com essa dinastia. Então, o livro traz algumas coisas interessantes, né? Algumas ênfases, e o primeiro é exatamente o início da monarquia, que vai tratar toda essa perspectiva da monarquia, tanto no seu período inicial, principalmente no seu período inicial, né? Tanto Davi quanto Saul. Traz uma preocupação com a lealdade à aliança, e é uma coisa que vai trazendo nessa linha contínua da progressividade da revelação. Dá uma ênfase à Arca da Aliança como uma representação da presença de Deus, né, principalmente com Davi trazendo a Arca, né, da Aliança. E temos também a escolha de Jerusalém como a cidade de Davi, marcando então ali essa perspectiva da escolha da cidade de Deus ali. Temos as alianças, e principalmente a aliança davídica, com nuances messiânicas, que é a partir de Davi que nós vamos ter essa ideia do filho de Davi, né? Apontando então para aquele que sentaria no trono eternamente, que seria o filho de Deus. E temos uma ênfase clara nesse texto, que é o adultério de Davi e suas consequências. O texto é riquíssimo, não vamos ter condições de abrir tudo e trabalhar tudo, mas fica aí então essa perspectiva para nós aí. A abrangência histórica do livro vai então do nascimento, né, de Samuel até o fim do reinado de Davi. Então, nós temos essa abrangência histórica aí. 1 Samuel, desde o nascimento de Samuel até a morte de Saul, abrangendo aí um período de 115 anos. E em 2 Samuel, nós temos aí desde a morte de Saul até a compra do templo, abrangendo aí um período de 37 anos. Então, o texto vai trazer essa transição dos juízes para a monarquia, do reinado de Saul e do reinado de Davi. Temos, então, uma perspectiva no Antigo Testamento acerca, então, dessa perspectiva hebraica, né? Primeira e segunda Samuel, Josué, Juízes e primeira e segunda Reis são denominados profetas anteriores. Eu já falei isso aqui antes, porque quando a gente fala sobre profetas anteriores, nós estamos falando dessa perspectiva antes dos profetas escritores e antes dessa percepção que acontece da própria Babilônia, né, dos impérios e da invasão contra o povo de Deus.
Então, esse período que é contado antes, eles são chamados de profetas anteriores. E depois profetas posteriores, que são os livros proféticos, que são os livros dos profetas escritores. É como se fosse a ideia dos profetas que não escreveram e dos profetas, literalmente, que agiram como profetas escritores. Segundo Samuel, na verdade, e Reis, 1º e 2 Samuel e Reis, constituem, então, originalmente um livro cada. E cada um se tornou 2 livros no Antigo Testamento grego por conta da extensão dos rolos, pois era um uso comum. Então, a gente tem que ter sempre essa ideia de um livro só, como Pentateuco, era um livro só que foi dividido em 5 livros, né? Isso é bem tranquilo. 1º e 2 Samuel são simplesmente Samuel, um título que não pode indicar a autoria, visto que a morte de Samuel é registrada antes do final do primeiro livro. Então, aqui há um questionamento acerca de quem escreveu o texto de Samuel. E aí eu faço essa pergunta para vocês. Quem foi que escreveu o livro de 1º e 2 Samuel? E aí, Odon, qual é a tua ideia? Liberando aqui o áudio. Eu tô com a Bíblia aqui, né? Tava olhando isso agora, ó. O que é que vocês acham aí? Quem foi o autor do livro de 1º e 2 Samuel? Eu ia dizer o óbvio, né? Samuel, mas provavelmente não é, senão se eu não ia ter perguntado. Aqui diz que é Natan e Gade, né? É isso? Não sei, Provavelmente, né? não sei. Vamos lá. A maioria dos estudiosos acredita que Samuel escreveu o livro de 1 Samuel até o capítulo 24. Contudo, Natan e Gad escreveram os capítulos restantes até o final do capítulo de 2 Samuel. E, e isso é uma coisa que a gente pode ler, por exemplo, em 1 Crônicas 29 e 30. Você pode ler aí, por favor? Alguém achou? 1 Crônicas 29 e 30, não é isso? Isso. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reinado e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras. E alguns textos vão dizer assim também: eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, aí o vidente, que é o profeta, né? Nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gad. Ah, nós temos essa perspectiva aí também, para a gente ter uma ideia trabalhada aí em pensar. Então, essa autoria é uma autoria que é bem difícil de se dizer, mas segundo o Talmud, nós temos esses 3 autores aí: Samuel, Gade e Natã. O livro recebe então o nome de Samuel, não somente porque Samuel foi o personagem principal na primeira parte, mas também porque foi ele que inaugurou a monarquia, ungindo os 2 primeiros reis. E devido ao fato de Samuel ter morrido antes de ocorrerem alguns acontecimentos desse livro, ele não pode ser então o autor definitivo desse livro. Também a expressão Ziglac pertence aos reis de Judá até os dias de hoje. Isso está escrito em 1 Samuel 27:6, que parece indicar que o livro foi originalmente escrito depois da divisão do reino, ou seja, 120 anos depois de Samuel. Da morte dele, né? Assim, escrito por um profeta desconhecido, no qual teria empregado o material escrito anteriormente, inclusive os escritos de Samuel e das crônicas. Então, o que é que foi que aconteceu? Samuel escreveu uma parte, Gade outra,
e aí esse cara junta tudo por inspiração de Deus e começa então a fazer essa edição. Contudo, o importante é que a gente precisa entender que dentro do cânon bíblico, esse livro foi reconhecido como um livro inspirado por Deus, independente da sua autoria. Contudo, a gente entende que boa parte foi escrito pelo próprio Samuel, os seus registros, depois compilado por Gad e Natan, como foi dito por Crônicas, e então escrito também ou juntado, editado então por alguém desconhecido já 120 anos depois. O propósito do livro de Samuel. O propósito, então, a intenção original, né, a intenção do autor sagrado, de Deus também nesse livro, é de relatar o estabelecimento principal da monarquia, que narra, então, a história das vidas diretamente relacionadas com o rei Samuel, com o reino. Samuel, Saul e Davi. Desde o ponto de vista profético, a história da nação é apresentada para demonstrar que a fidelidade, que a infidelidade de Deus, sempre teve como consequência o castigo, enquanto a obediência era premiada com a bênção de Deus e ninguém ficaria impune ao castigo divino se transgredisse a lei, fosse esse alguém do povo, o sumo sacerdote ou o próprio rei. Né, o versículo-chave de primeira de Samuel é 2:30, aos que honram, honrarei, porém aos que desprezam, serão desprezados. Então nós temos essa perspectiva como propósito, né? Deus trazer essa intencionalidade de mostrar a monarquia como algo que vem nos apresenta os primeiros reis, né, mostrando a ele um paralelo bem interessante. Inclusive, no final da aula, eu vou estar passando um exercício para vocês estudarem acerca de uma comparação entre Saul e Davi para a próxima aula, certo? Mas a intenção também do livro é mostrar que Deus abençoa e, ao mesmo tempo, castiga. Ele dando continuidade aquelas prerrogativas da bênção e da maldição de Deuteronômio, dando aí uma linha de continuidade nessa progressão da revelação de Deus. Essa é uma coisa que a gente precisa estar sempre entendendo. A história do reino hebraico começa com Samuel. E ele foi o elo entre essa obscura ou período de juízes com o período da monarquia. Mas antes, o livro nos conta a história de Eli, né? E aqui é interessante nós refletirmos sobre isso, pois Eli seria o sacerdote, aquele que deveria estar assumindo o posto, puxando para ele a responsabilidade da espiritualidade, mas ele serve como pano de fundo para o ministério de Samuel. Na posição de sumo sacerdote, ele estava encarregado da adoração e dos sacrifícios no tabernáculo de Siló. Os israelitas esperavam dele a liderança e a orientação nas questões religiosas. Porém, lembre-se, estamos falando de um período de decadência espiritual em que os próprios sacerdotes e as próprias lideranças também estavam em decadência espiritual. E eu não estou falando dos nossos dias, certo, pessoal? Infelizmente, a liderança, e aqui cabe para nós refletirmos um pouco, é de extrema importância. A gente percebe que na linha dessa progressão da narrativa bíblica, quando Josué não estabelece uma liderança, o povo entra em decadência. E todos que deveriam exercer uma liderança também acabam sofrendo nesse caminho, inclusive os próprios que deveriam exercer líderes. Então, a liderança, por mais que ela seja às vezes falha, por mais que a gente ache que não é bom, e isso é extremamente importante. A liderança, ela tem a capacidade de influenciar, ela tem a capacidade de mover as pessoas. Por isso, precisamos estudar sobre isso e entender que, como líderes, Deus precisa também nos usar. Por isso, precisamos estar atentos à vontade de Deus e ao direcionamento do Senhor sobre as nossas vidas. E refletindo, por exemplo, sobre isso, mesmo Eli tendo sofrido essa pressão da época dos juízes, ele estava ali
querendo ou não, exercendo sua liderança, mas não como deveria fazer. E aí, a religião de Israel se encontrava no nível mais baixo que já se registrara. Nos dias de Eli, ele falhou, não ensinando os seus próprios filhos a reverenciarem a Deus. Não se importava com o Senhor. E aqui nos chama a atenção para esse detalhe, o quanto Deus nos chama para trabalhar também sob a liderança da nossa própria casa. E isso aqui é algo extremamente importante, porque por muitas vezes nós damos ênfase à liderança da igreja, e como líderes, principalmente homens e mulheres que estão exercendo essa liderança, damos às vezes muito mais ênfase ao trabalho da igreja do que ao nosso âmbito familiar. E eu vou contar uma história, não vou citar nomes, mas, por exemplo, ouvindo um certo pastor uma vez, a de um aconselhamento com o filho falando do pai que era pastor e que sofreu com o pai e agora estava sendo caluniado porque o pai estava se divorciando e o filho reclamando, mas ele achava que o pai não estava traindo a mãe, enfim. Mas muito sábio o pastor que estava ouvindo, o filho desse outro pastor, disse assim: o problema é que seu pai sim estava, ele estava traindo a sua mãe. Disse, não, não estava, estava. Ele estava traindo a sua mãe com a igreja, não necessariamente com a mulher, mas ele estava trocando a família pela igreja. Isso faz a gente refletir o quanto nós temos a importância de cuidar das nossas próprias casas e dos nossos próprios filhos e influenciar a partir de casa. Quando o texto bíblico, pelo apóstolo Paulo, fala exatamente que o obreiro, né, o apóstolo Paulo fala isso, cuide primeiro da sua casa. Se eu não consigo cuidar da minha casa, como é que eu vou cuidar da casa de Deus? Essa é uma reflexão que, infelizmente, muitos pastores não prestam atenção e acabam tendo um fim trágico. E a excelência na vida ministerial é algo extremamente importante. A excelência na minha vida familiar é algo extremamente importante. Então, cuidem dos seus filhos, cuidem das suas esposas. Lembrem-se que, em primeiro lugar, está a sua família, depois a igreja. Ah, mas é o meu trabalho. Mas, em primeiro lugar, ainda é a sua família. Sob a jurisdição de Eli, seus filhos assumiram as responsabilidades sacerdotais, abusando das pessoas que vinham oferecer sacrifícios a adorar. Não somente furtavam de Deus, exigindo porção sacerdotal antes dos sacrifícios, como também se comportavam de tal modo que o povo abominou a ideia de levar os seus sacrifícios a Siló. Você vê aí a importância principal e como Deus vai tratar disso. Eles ainda profanaram o santuário com vileza e deboche comum com as religiões dos cananeus. Os filhos de Eli eram um retrato da religiosidade de Israel, com práticas religiosas degeneradas e ações corruptas. Aí eu pergunto a vocês: Deus então pega Samuel, o filho milagroso de Ana. Ana coloca então o seu filho para ser instruído por Eli. Vamos lá, você teria coragem de fazer isso? Pense num retrato que Deus coloca aí para Eli, para ser a bênção sobre a vida de Samuel. É dentro dessa família desestruturada de Eli, foi nessa atmosfera que Samuel foi criado. Na sua infância, sob os cuidados de Eli, como for entregue, consagrado a Deus, encorajado por sua piedosa mãe. Samuel cresce num ambiente do tabernáculo impermeável para a influência dos filhos de Davi. Então, Samuel é protegido, sendo cuidado no templo, mas sendo protegido da influência dos filhos que já estavam
grande também. Mas uma coisa interessante que a gente precisa prestar atenção sobre a vida de Samuel é que Samuel, ele é adotado, ele é um filho do milagre, é um improvável que Deus usa para grandes coisas dentro do propósito do Senhor. E aqui, muitas vezes é uma resposta para nós. Quantas vezes nós nos sentimos que não temos essa capacidade toda? Quantas vezes achamos que não somos preparados? Olhe para a vida de Samuel. Ele não era da linhagem sacerdotal, ele foi um fruto de um milagre, um improvável que nasce, vai ser criado no templo e Deus usa ele com graça, sabedoria, porque a competência e a capacidade vem de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor aplique isso nos nossos corações e sejamos atentos a esse cuidado de Deus sobre nós. Amém. Dando continuidade, então, o profeta cujo nome não é dado repreendeu Eli porque ele honrava mais seus filhos do que a Deus. Sua lassidão provocara o juízo de Deus e, por conseguinte, seus filhos perderiam a vida e um sacerdote fiel haveria de ministrar no lugar deles. A reiteração desse decreto foi revelada a Samuel quando Deus falou com ele durante a noite. E isso é algo que a gente precisa dar uma olhadinha. O lugar de Samuel na história de Israel é singular. Sendo o último dos juízes, ele exercia a jurisdição civil sobre toda a terra de Israel. Ele obteve reconhecimento de ser o maior profeta desde os tempos mosaicos e ele oficiava como principal sacerdote, embora não fosse da linhagem sacerdotal de Arão. Samuel foi o elo entre a era obscura dos juízes e o período da monarquia. Foi o primeiro dos grandes profetas, mestres, profeta, sacerdote, intercessor e o último dos juízes. Foi também o único juiz que teve o êxito em sua tentativa de unir as tribos, e o primeiro homem desde Josué, a quem Deus pôde empregar para provocar um avivamento espiritual no meio do povo, que trouxe a vitória de Israel e assim fundou o reino hebraico. O teólogo Giles o descreve acertadamente, dizendo: Samuel era um homem excelente, sincero, de consagração absoluta e de caráter inatocável. Soube desempenhar o papel que Deus lhe providenciara, e de maneira que glorifica ao Senhor. Mas eu queria ler com vocês um trecho exatamente que fala no capítulo 3 de 1 Samuel. Eu queria que vocês prestassem atenção e olhassem um pouco mais com detalhe esse texto. Abra aí, por favor, 1 Samuel, capítulo 3. Não dá para a gente ver todo o texto, mas pelo menos algumas pinceladas. Eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Eu estou no texto errado, peraí. 1 Samuel, capítulo 3. Eu vou ler, você vai observando aí. Primeiro diz assim, verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Então, olha só. Qual o período? Período dos juízes. Samuel é entregue a Eli e ele começa, então, a crescer nesse ambiente do templo, a entender que Deus tem um propósito sobre a vida dele. E ele, naqueles dias, não se ouvia palavras proféticas. Era algo muito raro. Mas certo dia, estando deitado num lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em quem estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse:
Desculpa aí, pessoal. Não te chamei, tornar-te-ei. E ele se foi e se deitou. Verso 6. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Então se levantou, foi ele e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho. Torna-te a deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra. Preste atenção nesse texto. Eu vou ler de novo. Verso 7. Samuel estava tendo a experiência de ouvir agora Deus. E o autor deixa claro: Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, e aí ele diz: Respondeis-me aqui, e aí você diz tudo isso aqui. Preste atenção. Numa coisa interessante aqui, se nós voltarmos um pouquinho no texto, nós vamos perceber aqui no capítulo 2. Olha só o verso 18. O verso 18 do capítulo 2. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho que sua mãe lhe fazia uma túnica pequena de aniano, ele trazia quando o seu marido subia para oferecer sacrifício ali. Olha só, aqui alguns encaram isso como uma brincadeira de criança e olham para muitas crianças que estão ministrando e tudo, mas eu queria que você olhasse sob uma perspectiva diferenciada. Olha só o texto do capítulo 2, verso 18, diz: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. E quando você vai lá para o capítulo 3, naqueles dias a palavra do Senhor era rara. E quando você vai para o verso 7 do capítulo 3, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra. O que é que isso aplica-se para nós? Preste atenção. Apesar de Samuel ser um menino, ali era um menino que estava ministrando sem conhecer a Deus, sem ouvir a voz de Deus. Samuel só é usado pelo Senhor depois que ele escuta a voz de Deus, lhe é manifestada a palavra para ele, e ele é usado pelo Senhor. Isso aqui traz uma, uma coisa importante para nós, é o que é que nós estamos ouvindo de Deus. Ou nós somos meninos que estamos brincando de ser ministros, ou somos homens e mulheres de Deus, ouvindo a sua voz e ministrando sua palavra. Há muitos meninos vestidos de túnicas se apresentando como pregadores, que não ouvem a voz de Deus. Precisamos estar atentos a não ser apenas um brinquedo ou achar que o ministério e a pregação é uma brincadeira. Precisamos ser sérios para ouvir a voz de Deus e ministrar aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Temos canais de bênção. Não podemos brincar. O texto, no seu contexto, deixa claro. Quando nós brincamos com as coisas de Deus, assim como os filhos de Eli, a tendência é a perdição. Ou levamos a sério as coisas de Deus, ou teremos prejuízo
sobre as nossas vidas e nossos ministérios. Que o Senhor aplique isso sobre nós para a glória de Deus. Amém? Vamos lá, Amém. vamos continuar. O livro de Samuel tem, então, um conteúdo notável, né? As contribuições desse livro para o vocabulário religioso, por exemplo, é imenso. Teológico e experimental são notáveis. Várias coisas começam a surgir a partir desse livro. Lembre-se, a revelação ela é progressiva, ela vai aumentando a cada livro até a chegada de Jesus Cristo como uma perspectiva mais ampla. E o livro de Samuel traz essa perspectiva também de trazer mais clareza àquilo que está obscuro. Então, nós temos algumas coisas interessantes. Esse livro tem a honra de ser o primeiro, ter o primeiro registro em seu uso majestoso, o Senhor dos Exércitos. Essa é a primeira das 281 vezes que ocorre nesse livro que revela o Deus de Israel como o Senhor de todos os exércitos dos céus e da terra. É nesse livro que aparece pela primeira vez a palavra Messias, com a ideia de ungido, com a unção sacerdotal, por intermédio de uma mulher que teve de honrar, de nomeá-lo. Capítulo 2, verso 10. Ser ungido, que significa literalmente Messias, e na tradução da Septuaginta é se aplicado então a Cristo. Aqui encontramos pela primeira vez também a palavra Icabô e Ebenezer, que também Deus salve o rei e viva o rei. Icabô, fosse a glória de Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, correto? Sim. Preste atenção, Ebenezer é pedra de apoio. Depois eu falo sobre isso. Por fim, Pois eu sempre aprendi O errado. professor só nas pegadinhas, né? lembre-se, esse texto é A algo gente que pensando nas acontece padarias. quando ele chega, ele monta, pega uma pedra de apoio, coloca a pedra de apoio, depois que colocar a pedra de apoio, ele diz, até aqui nos ajudou, Ebenezer. Ele pega a pedra de apoio, Ebenezer. Aí ele fala, até aqui nos ajudou, Senhor. Depois a gente fala mais sobre isso. O livro revela o nome que antigamente se dava ao profeta vidente. Nós temos até uma. Hoje, essa palavra não é bem comum para nós, né? É um nome sugestivo e que implicava na posse de dons e percepções de discernimento, como também a visão de Deus. Ah, indica que Samuel foi o primeiro da linhagem dos nobres profetas escritores. Isso mostra pela primeira vez a existência de uma escola de profetas, provavelmente um instituto fundado pelo próprio Samuel. Isso é algo que está escrito e registrado nesses textos de 3:20, 3:24, 13:20, 10 a 5, 19, fala dessa escola de profetas. Seus ensinos a respeito do Espírito Santo são importantes, mas suas páginas, o Espírito Santo aparece. É interessante perceber essa relação ao Espírito Santo como autor em meio a, como autor meio para a regeneração e para um novo coração, como autor da ira santa da justa de Deus, o Espírito Santo como inspirador da coragem, da prudência no falar e dos dons libertador do mal. Isso são evidências da ação do Espírito Santo no texto de 1ª e 2ª Samuel. Tratando desse pano de fundo, nós temos então aí a monarquia, nós temos aí o fim do império, nós temos o último juiz vindo então com 3 ofícios aí sobre a vida dele, profeta, sacerdote e juiz. Isso só vai acontecer mais uma vez na história, que é exatamente com o próprio Cristo, que vai vir como profeta, sacerdote e rei. Isso é um paralelo muito importante se perceber, pois com esses 3 ofícios, Samuel inaugura o reinado, a monarquia, e com esses 3 ofícios, Jesus inaugura o novo reino, a nova aliança, e são algo que a gente vê na linha contínua da progressividade bíblica. Mas é interessante perceber o quanto esse livro vai trazer para nós coisas importantes. O nosso próximo passo agora é estudar o reino
unido e o reino dividido. Isso vai ser para a próxima aula. Então, eu vou ter no primeiro momento aí com vocês essa exposição do Reino Unido, do Reino Dividido, e depois vocês vão ter as apresentações dos 3 livros para vocês de hoje a 15 dias. Nesse período, eu vou pedir que vocês também façam uma pequena pesquisa acerca dos 2 primeiros reis, né? Ou melhor, você pode fazer até dos 3, né? Dos 3 primeiros reis desse Reino Unido. Saul, Davi e Samuel, fazendo uma comparação entre eles. E aí vocês podem depois discutir, a gente pode discutir, iniciando sobre esse período do Reino Unido, esses 3 reis aí, para a glória do Senhor. Amém? Alguma Amém. pergunta sobre o livro? Alguma perspectiva? Alguma dúvida hoje? Não, semana que vem que vai ser, o bicho vai pegar. Esse negócio do reino dividido aí é puxado. Ok. Muito bom, então. A gente vai estar trabalhando com vocês em cima dessa próxima aí, aí vamos pegar Crônicas, Reis e Crônicas e um pouquinho de Samuel, né? Esse- esses 3 livros aí, Samuel, Reis e Crônicas, e aí a gente vai falar sobre o Reino Dividido e o Reino Unido, e depois vocês vão falar sobre Esté, Neemias e Esdras, falando desse período do retorno do cativeiro. O que é que vai acontecer agora? Reino Unido, Reino Dividido, cativeiro e posterior, o retorno do cativeiro. Ok? Então, eu vou fazer lá uma listazinha lá, colocar no grupo para vocês fazerem essa pesquisa e a gente trabalhar na próxima semana aí, tranquilamente. Ok? Por hoje é só, pessoal. Desculpa aí se nós passamos um pouco do nosso horário, mas foi bênção para todos aí. Deus abençoe vocês. Amém. Boa semana, Amém. pastor.